Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal do Antítese. Eu sou o Pedro, nós estamos lá no Instagram com conteúdos mais curtos e aqui no YouTube com conteúdos mais profundos, mais longos, né, com vários assuntos. E no vídeo de hoje eu gostaria de fazer uma resenha de um livro que parafraseando o livro, tem capturado meu coração, tem mexido muito comigo, tem falado demais desde o ano passado até esse ano e mexeu tanto comigo ao ponto de eu comprar outros livros desse autor e me aprofundar mais na visão de mundo que esse autor tem, né? O livro é Você é Aquilo que Você Ama. Você é Aquilo que Você Ama, de um autor chamado James K. Smith, um filósofo reformado cristão. E esse livro vai falar sobre o poder espiritual do hábito. E esse livro ele é meio que um resumo de uma outra trilogia que esse autor ele fez, mas essa trilogia é mais profunda, é mais acadêmica, é mais difícil de você estudar, sobre liturgias também do coração, a pedagogia do coração. E ele faz um resumo numa obra que é mais fácil para todo mundo entender, assim, todo mundo no meio cristão conseguir estudar e ler e se aprofundar nessa visão do hábito. Nesse livro aqui, de 7 capítulos, é tão interessante, como eu falei antes, mexeu tanto comigo a ponto de eu montar uma matéria no seminário que nós temos na nossa escola de teologia interna nossa, e eu fiz uma matéria com base nesse livro e na outra trilogia desse autor. E o que fala esse livro, tá? Por que ele é tão interessante? Ele vai falar sobre como o nosso coração tem o poder de modelar quem nós somos. E o autor ele vai argumentar que você e eu, nós não somos aquilo que nós pensamos que somos, nós não somos aquilo que nós cremos, nós somos o que nós amamos e adoramos. E é muito legal, porque ele usa um argumento, ele fala assim, ele cita Descartes, né? Aquele filósofo francês, que tem aquela ideia filosófica dele tão famosa e iluminista, que é penso, logo existo. E basicamente com a visão secular, até posterior a ele, outros pensadores vão meio que construir o raciocínio bem de maneira racionalista, dizendo que o homem, ele sempre é o que ele pensa, tudo começa no pensamento, que o pensamento tem o poder de moldar quem você é. E esse autor, James K. Smith, ele vai argumentar que o cristão, principalmente no século XX, até os pensadores, né, pastores e igrejas, se apropriaram dessa visão de que você é o que você pensa e traduziram isso para um crentez. E nós transformamos, na verdade, não só no que nós somos aquilo que nós pensamos que somos, mas nós somos aquilo que nós cremos. E eu diria que no meio até pentecostal e carismático, que é um meio que eu faço parte, a gente crê muito nessa vertente, assim, eu sou aquilo que eu creio, eu preciso ter fé, eu preciso crer. E o autor ele vai argumentar que você não é o que você crê, porque a crença nada mais é do que ideias que estão enraizadas também no mais profundo do nosso ser, mas também são ideias e que a crença também pressupõe uma ideia de mundo, uma cosmovisão, e crenças têm a ver com aquilo que eu creio, com aquilo que eu acredito, com a minha cosmovisão da realidade. E a tese dele é o quê? Que a cosmovisão ela é posterior à adoração, de que o amor precede tudo aquilo que eu conheço, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu leio, estudo, eu amo e adoro e então eu conheço. E é interessante, mexeu muito comigo, porque o outro argumento dele, a construção do raciocínio dele, é que o amar não é somente um ato isolado, amar é muito mais do que simplesmente um mero conhecimento, porque Cristo não veio simplesmente para introduzir pensamentos, ideias na nossa vida, no nosso coração. Amar é um hábito. E ele vai dizer então que o coração, que é o cardia, né, que ele vai usar essa expressão, o coração humano, ele está sempre sendo formado. E de que nós não somos formados simplesmente por ídolos específicos ou coisas específicas. Todos nós, inclusive nós que somos cristãos, estamos sendo formados à medida que os hábitos que nós vivemos muitas vezes formam a nossa vida e o nosso coração. E de que o hábito tem um poder inconsciente de transformar a minha vida e a sua vida. E daí ele vai dizer que nós, muitas vezes, como cristãos, não percebemos de como essas liturgias seculares, que são rivais ao Evangelho, têm formado as nossas vidas, formado o nosso comportamento e formado a nossa maneira de pensar e viver. E ele vai dizer que nós precisamos estar atentos, que nós precisamos filtrar, não excluir as liturgias seculares, tá? E um dos argumentos que ele usa é bem legal. Ele diz assim que ele olha para o celular como uma microliturgia. Ele vai dizer que o celular tem um poder pedagógico de formar o meu e o seu coração. Quando nós amamos o celular com o nosso coração, quando nós adoramos o celular, nós nos tornamos semelhantes ao celular. O celular me ensina a ser egoísta, o celular me ensina
a não olhar para os meus filhos, por exemplo, quando eu estou almoçando com eles. O celular me ensina a sempre priorizar as minhas vontades, porque ele é imediatista, ele diz que você pode responder uma pessoa a qualquer momento. O celular me ensina algo que é, inclusive, rival à perspectiva do Evangelho. E você percebe então que tem uma microliturgia, uma micropedagogia que acontece diariamente no coração do cristão, que muitas vezes nós não nos damos conta. Aí ele vai citar também a liturgia do shopping, ele vai falar sobre a liturgia, no outro livro da trilogia dele, né, a liturgia dos jogos de futebol, né, do patriotismo americano, ele vai citar também. E é interessante de como isso é algo real. E de como nós não percebemos o poder das liturgias rivais ao Evangelho, que tem tentado formar as nossas vidas, formar os nossos corações. E daí ele entra também no poder das liturgias cristãs. Ele entra principalmente no poder da liturgia do culto. E ele passa por cada ponto do culto cristão, de como cada ponto do culto cristão, seja ele um culto muito reformado, muito tradicional, ou mesmo um culto com uma visão mais carismática, como tem um poder também pedagógico de formar as nossas vidas e os nossos corações. Quando nós olhamos, né, para o telão, cantamos uma canção que tem uma teologia bíblica, nós estamos também sendo formados. Os nossos filhos que vão no culto também estão sendo formados. De como nós vamos mudando as nossas vidas e as nossas práticas pela própria pedagogia, o hábito, o ritual do culto. E de como nós precisamos nos atentar a isso. E de como nós precisamos também viver o culto da maneira certa. É isso que ele vai dizer e eu achei também muito interessante. Outro aspecto legal desse poder das liturgias que ele vai citar, ele vai dizer que no culto tem o poder litúrgico de nos fazer a imagem e semelhança de Deus. Ele vai dizer, no meio aqui do livro, que nós, como seres humanos, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas a ideia de sermos imagem e semelhança de Deus não é simplesmente uma propriedade do ser humano, como sermos homo sapiens, por exemplo, né? Uma identidade que não é prática ou não é vivida. A ideia de sermos a imagem e semelhança de Deus tem a ver com uma missão que o homem recebeu do próprio Deus. É lógico, na perspectiva cristã ele cita isso. Antes de Cristo, nós não conseguíamos refletir a glória de Deus como imagem e semelhança de Deus, como Adão fazia, mas em Cristo agora, com o poder do Espírito, nós podemos refletir a glória de Deus e ser a imagem e semelhança de Deus na Terra. Só que sermos a imagem e semelhança tem a ver com uma missão do homem, que só é vivida também a partir de liturgias, como a liturgia do culto. O culto forma as nossas vidas para nos tornarmos imagem e semelhança de Deus, não como algo estático, mas como algo vivido, prático. Aquele mesmo poder criacional que estava no Éden, que estava em Cristo Jesus, também está em nós e ele é aperfeiçoado, ele é renovado quando nós vivemos essas práticas cristãs. As disciplinas espirituais, por exemplo, nós vamos sendo modelados, o nosso coração vai sendo cada vez mais, se tornando cada vez mais parecido e semelhante a Jesus. Isso é muito poderoso porque se encaixa muito com vários textos da palavra. Quando você olha, por exemplo, para 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, quando Paulo diz, né, fazendo referência a Êxodo, ele vai dizer que assim como Moisés olhou e contemplou a glória de Deus, ele refletiu a glória de Deus, nós agora, que somos uma nova criatura, nós podemos resplandecer a glória de Jesus para as pessoas. E nós nos tornamos a imagem e semelhança de Deus, refletindo essa glória de Cristo. Porque estamos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus. Isso é muito lindo. Então, esse livro ele faz referência a vários outros textos da palavra, né? A gente poderia pegar aqui Salmo 115 e outros textos que falam sobre idolatria e faz uma referência a eles, ou mesmo Romanos 1. Então, eu fui muito impactado, eu fui muito mudado. E eu fui muito mudado também porque eu tinha, por gostar muito de apologética, eu gostava muito de uma visão de cosmovisão. Eu olhava muito de como o jovem precisa ter uma cosmovisão coerente, precisa crer de maneira correta, precisa conhecer, precisa ler. Eu não descarto essas coisas. Eu acho importantíssimo, eu ainda continuo a conhecer, ainda acho que o cristão tem que ter uma cosmovisão coerente, mas no final, e eu queria deixar isso nesse vídeo, o que estabelece, o que fundamenta as nossas vidas, não é simplesmente uma boa crença, não é um conjunto de conhecimentos que nós temos, não é simplesmente uma leitura rasa. O que Cristo quer fazer não é instruir o nosso intelecto, como o autor também fala isso no livro. O que Cristo quer é formar o nosso coração, é formar as nossas vidas, é nos transformar à imagem e semelhança de Cristo Jesus. E isso foi, acho que, o que mais
mexeu comigo, né? É lógico que tem coisas que eu aumentei aqui que talvez até o autor não fala, que tem coisas que tem a ver com o que Deus tem falado comigo, que tem mexido no meu coração de maneira pessoal. E como eu falei antes, foi tão poderoso a ponto de eu montar uma matéria com base nesses livros aqui desse autor chamado James K. Smith. Então, mais uma vez, você é aquilo que você ama. Você não é simplesmente um ser que pensa ou que crê, um ser pensante, né, que é o que ele fala. Você é aquilo que você está amando e adorando e se tornando. E isso é muito poderoso, né? Isso é muito legal. Bom, é isso aí. Esse foi um resuminho desse livro tão interessante, tão profundo, que tocou tanto a minha vida. Eu tenho certeza que você, se ler esse livro, vai ser muito edificado, muito abençoado. Então, vou deixar aqui na descrição o link desse livro para você poder até comprar e, não sei, ser abençoado, né, com esse livro. E é isso aí, Deus abençoe sua vida. E antes de eu finalizar, mais uma vez, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ative o sininho para você ser abençoado com os vídeos que a gente tem postado aqui, né, para receber todas as nossas atualizações, os nossos conteúdos. E a gente se vê lá no Instagram e aqui no nosso canal do YouTube. E é isso aí, Deus abençoe. Falou!